Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma saudação muito carinhosa a todas as catequistas, a todos os catequistas e as pessoas que tomarem ciência com esse tema, porque nós mandamos esse tema indistintamente, mas direcionado de maneira muito forte para a formação dos nossos catequistas. Esse mês é o mês que nos traz, com certeza, a gratidão ainda maior por esta pessoa tão importante da igreja que é o catequista, não é? Ser catequista é exercer um ministério da nossa formação para a vida de fé. Meu Deus, que coisa grande, que coisa forte. Quando eu me deparo com um catequizando, quando eu me deparo com a transmissão, não tanto de conteúdo, mas de vida, eu estou ali sendo agente e sendo ministro da própria formação para a vivência da fé. Meu Deus. Então, meu abraço carinhoso a todas as catequistas que nesse mês, último domingo do mês, é dia do catequista. O tema desse mês é catequista, profeta da comunidade e espiritualidade. Então, a espiritualidade e o profetismo do catequista dentro da sua vida comunitária. Eu pensei muito, e para poder preparar esse encontro, está aqui preparado, e eu preferi a trabalhar um pouquinho com o perfil da catequista, como esse sujeito da ação evangelizadora que exerce o seu profetismo dentro de uma maturidade muito bem formada e com uma espiritualidade acentuada. Então eu vou traçar um pouco para se conseguir isso. Então, ao invés de atacar, no modo bom de dizer, de enfocar esse profetismo, essa espiritualidade, eu vou enfocar a metodologia, os requisitos, os suportes, para que se possa obter esses objetivos. Assim fica melhor. Assim fica melhor. Porque senão a gente fica dando conselhos, repetindo. Não. Então, me parece que o catequista, como qualquer pessoa de bom senso, ela chega a uma espiritualidade muito profunda na medida em que ela mais se humaniza. Não existem duas realidades estanques. São duas realidades numa mesma pessoa, no mesmo ser humano. Portanto, trabalhar espiritualidade sem trabalhar a nossa formação humana, me parece que é descabido. Não nos esqueçamos do princípio, né? Uma mente sã num corpo são. Mens sana in corpore sano. Uma mente sadia num corpo doente. Um corpo doente
com uma mente sadia, não tem condição, não tem condição. Então vamos lá. Bom proveito, eu vou fazer bastante, com uma metodologia, uma pedagogia bem tranquila, que você possa tirar mais proveitos. Então, exigências essenciais mínimas da dimensão bíblico-catequética. Não se esqueça que o seu trabalho, o nosso trabalho, faz parte da terceira dimensão da ação evangelizadora da Igreja, que é a terceira dimensão. A primeira é comunitária, a dimensão comunitária participativa, onde estão todos os ministérios, inclusive o ministério ordenado. A segunda é a dimensão missionária e a terceira é a dimensão bíblico-catequética. Vamos lá. Então, quais são essas exigências mínimas para se tornar um razoável catequista? Porque isso é muito bonito. Eu me lembro de um maior catequista que esse país produziu, entre outros, mas muito poucos, o padre Ralfi Mendes, inclusive trabalhou aqui na Arquidiocese de Niterói. Ele disse: o catequista se sentirá bem se ele conseguir ser um razoável catequista. Mas então ele tem que lutar para ser um bom catequista, e quando ele chegar a esse patamar de um bom catequista, é bom ele se acalmar por aí mesmo, viu? Porque ser um ótimo catequista, esse ótimo catequista só teve um, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então eu vou trabalhar em 3 dimensões. A primeira dimensão, na área do conhecimento. Transmitir o que não se sabe, meu Deus do céu. Eu estou sendo, inclusive, ridículo, impostor. Me meter numa área que eu não entendo. Então, na primeira área do conhecimento. O que Deus me fala é a Bíblia. A Bíblia como centro dessa busca de conhecimento. Então, o que Deus me fala? O que Deus me fala hoje, agora? Não vem contar história, pode contar, mas que essa história seja uma história que se torne uma história para hoje. Para hoje. Porque olha lá no fim do mundo, o povo da antiga aliança chorava a saudade de Jerusalém, da terra prometida. Isso aí é uma história muito bonita que nós temos que conhecer. O que diz para mim hoje o livro do Êxodo? A minha história é uma história exodal, ou seja, uma história de saída? Sim. Então, o que Deus me fala? Segundo, o que a igreja me fala? O que Deus me fala? A Bíblia. O que a igreja me fala? Os primeiros pilares da igreja, as primeiras comunidades e noções da história da igreja. Olha, minha gente, veja só que a igreja, ela tem uma face divina e uma face humana. Divino porque o fundador da igreja é Deus, chamado Jesus Cristo. E a face humana porque ela é dirigida por pessoas comuns, falíveis. O único que é infalível quando fala em verdades de fé, em dogmas, é o Papa. Mas se ele for dar uma aula de geografia sobre a América do Sul, provavelmente ele vai acertar mais do que os outros, porque ele é aqui da Argentina. Mas se ele for dar uma aula sobre o Brasil, ele não é obrigado a saber. Portanto, ele não é infalível naquilo que é história, aquilo que é ciência. Ela é infalível nas verdades de fé.
Ele agora acaba de lançar um documento sobre um modo próprio da igreja hoje, chamado Os Guardiões da Tradição, sobre a Sagrada Liturgia, sobre a Reforma Litúrgica. Aliás, catequista, você já conhece esse documento, hein? Ele está aí nas redes sociais, saiu no dia 16 de julho de Nossa Senhora do Carmo, quando o Papa coloca os pingos nos is. Que negócio é esse? Que negócio é esse? É facultativo celebrar de costa para o povo, celebrar em latim, celebrar em... Que história é essa? Que história é essa? Isso tem norma. Isso tem limite. Que história é essa? Então vamos ver o que a igreja fala, ensina e quer hoje. Então, é um documento pequeno, 7 páginas e meia. E já foi colocado aqui pela nossa assessora de comunicação, já foi colocado nas redes sociais aqui que eu mandei, que eu coloquei no mesmo dia, porque eu trabalho nesse ramo e, portanto, eu tomo ciência da coisa imediatamente que acontece lá, eu recebo. Então, a história da igreja, porque esse disse-me disse, e aí as pessoas chegam e jogam acusações sobre a igreja em cima de nós, e você fica ali, por exemplo, a igreja da Inquisição, que as pessoas sempre voltam a esse assunto, que a igreja mandava chegar fogo nas pessoas, inclusive São Joana d'Arc foi queimada. Você tem que ver isso aí dentro de um complexo, dentro de um contexto histórico. Dentro de um contexto histórico, não era a igreja que mandava queimar ninguém, colocar na fogueira, não. A igreja como tal, havia pessoas, mas essas pessoas eram submissas a outras pessoas de maior governo. O próprio Vaticano tinha que ler na cartilha do governo romano, do governo italiano, depois que houve a separação pelo Tratado de Latrão, mas isso em 1929, praticamente agora. Então veja só, você tem que saber esse contexto. Esse contexto. Outro dia, por exemplo, eu falei que um movimento aí, difundido na Igreja Católica, ele veio do protestantismo, ele tem um ramo protestante. A mulher duvidou. Falei, escuta aqui, menina, você que é do movimento, você que é pregador aí, não sabe disso não? É da Holanda. Por isso que quando fala o nome desse movimento, logo coloca a palavra católico. Não sei o que, católico. Mas todo o jeito, o trejeito, é tudo protestalizado. É protestantismo. Os gritinhos, as coisas, tudo. Que não é o mal. O mal é exatamente a gente exagerar ou colocar aquilo ali numa visão puramente sentimental, ou de cura, de libertação, tudo isso aí. E aí a gente vai bater na tecla do protestantismo. E ser protestante também não é ser um mal também, não? Não, absolutamente. Então, eu preciso, o que a igreja me fala, os primeiros pilares da igreja, as primeiras comunidades e noções da história da igreja, essa é a face humana da igreja, que tem os seus vacilos, por que não? Quando o sujeito é ordenado padre, ele foi ordenado porque ele é santo. O bispo foi ordenado bispo porque ele é santo, maravilhoso. É claro que não. Claro que não. A hierarquia da igreja, como é que funciona isso? O Papa, o bispo, o pároco. Como é que funciona isso? O dia que nós rompermos com elegância e essa ligação entre a igreja de Pedro que está presente na diocese e a diocese que está presente na paróquia, vai continuar essa confusão toda, porque o padre é fulano de tal, é o padre fulano de tal,
Teve um arcebispo em Niterói aqui, que quando ele ia fazer a transferência de um padre, ele entrava em depressão, de tanto sofrimento, porque era só anunciar através do padre e o povo ia para a rua. E olha que não tinha essas redes sociais mentirosas e nojentas. Era uma tristeza, eu era vigário geral. Nós sofremos todos os horrores que vocês podem pensar. Podem pensar. Porque tinha um grupinho, ou às vezes um grupão, que gostava, tinha uma afeição muito grande com o padre. Isso é normal? Isso é normal? Por que não? Agora, eu tenho que saber distinguir as coisas. Eu tenho que distinguir a coisa, não, esse padre tem que ficar aqui, porque eu gosto dele, se ele sair daqui vai acabar tudo. Peraí. João Paulo II morreu, acabou a igreja? Bento XVI renunciou, acabou a igreja? Pedro morreu, foi martirizado, acabou a igreja? Peraí, vamos com calma. É normal que eu tenha um afeto para o padre e tal. Eu tenho uma fé, mas peraí, é esse que eu tenho? E aí eu vou bater naquele porque eu não gosto dele, e conversa daqui, vai para as redes sociais. E o bispo, eu quando eu prego o retiro para clero, normalmente eu toco nesse assunto. Falei, é uma tremenda de uma covardia ficar falando do bispo, xingando o bispo. Isso é uma covardia. Primeiro que ele é um só para reger, para assessorar, para governar uma montanha de gente, uma montanha de paróquia. E depois falar do bispo, falar do pároco, falar do irmão de fé. É um caminho certo? Pelo amor de Deus. Então, quem é o Papa? Aliás, uma pergunta, catequista. Uma perguntinha. O que significa a palavra Papa? Você sabe que Papa é uma sigla. É uma sigla, viu? P significa uma coisa, o A significa outra, o P e o A, pá. Então, uma boa perguntinha. O que significa a palavra Papa? Depois, os documentos da igreja, principalmente aqueles que são referência da catequese, os documentos pontifícios, da conferência episcopal, da diocese e da paróquia. Como é que eu não conheço isso, gente? Às vezes, né, tem alguém que chega perto de mim e pergunta se eu conheço o documento tal a respeito da liturgia. Como eu não conheço? Pois eu trabalho com isso, se eu escrevo com isso. Se você for nas redes sociais aí escrever lá, livro do Monsenhor Guedes, você vai ver onde o meu livro está. Está anunciado em tudo quanto é lugar. E se você colocar lá a centralidade do Mistério Pascal, basta colocar a centralidade que ela aparece onde está sendo vendido, onde está sendo negociado, no sul, no tudo quanto é lugar. Por que ele está ali? Porque eu tinha conhecimento, eu sou obrigado a ter conhecimento. Não veja só, minha gente. Eu não estou dizendo que eu sou um perito, que eu sou um máximo conhecedor. Agora, eu me propus a me aprofundar e ensinar em liturgia. Como é que eu não vou conhecer? O documento do Papa saiu em Roma, dia 16 de julho, que o Papa assinou. O documento, parece que ele estava até internado. Ele estava no dia que eu estava saindo lá do hospital Gemelli. E ele assinou o documento. No outro dia, estava o documento para mim. E eu fui à capela, pedi para poder imprimir o documento, que já estava em português, e ali eu pedi a Nosso Senhor e fui ler o documento. E um padre me passou uma mensagem perguntando: o que o senhor achou do documento? Eu não acho nada do que o Papa fala, não. Eu acredito e sigo. Imagina! Eu não gostei, não. Eu não acho nada. Roma locuta, causa finita. Roma falou, né, traduzindo assim de maneira bastante popular. Falou, está falado.
É causa terminada. Eu vou discutir, é porque eu gostava mais, porque eu não gostava nada. Não gostava nada. Ou então, qual é o meu comportamento em relação à pessoa do Papa? Então, qual o conhecimento que você tem dos documentos da igreja? O que você sabe, pelo amor de Deus, dos 7 sacramentos da igreja, com todas as suas exigências? Com todas as suas exigências, eu acabei de estudar todos os sacramentos aqui com os alunos da escola diaconal, e a minha grande preocupação foi dar aqueles elementos que ninguém pode não saber, gente. Como é que o catequista não sabe? Ué, mas não era assim, não. Quando você nasceu, já era. Quando você nasceu, já era. Depois, o catecismo da igreja e toda a parte doutrinal. O catecismo da igreja, minha gente, é o maior livro que existe depois da Bíblia. É Bíblia e catecismo. A Bíblia é a verdade escrita. O catecismo é a verdade escrita e pregada. Ali está o que a igreja prega. Esse faz parte da área do conhecimento. Agora, eu vou para o segundo ponto, na área da formação humana. Presta atenção na formação humana, porque não adianta nada, ou adianta pouco, você conhecer tudo que a Bíblia tem, tudo que a igreja falou, mas se eu não tenho um equilíbrio humano, então, quais, na minha visão, é discutível, que você pode acrescentar outros. Então, na área da formação humana, equilíbrio. Catequista desequilibrada. Catequista que acredita na mula sem cabeça. Catequista que falou aqui, ela acredita. Colocou um fake news lá no celular, ela acredita. O padre falou um negócio lá na TV e tal, é ali que é dogma de fé. Menina, equilíbrio. Segundo, constância. Como eu já sofri com catequista inconstante. Um dia não pode, porque foi não sei aonde. Outro dia não pode, porque não sei o quê. Outro dia não pode, porque não sei o quê. Outro dia... Mas e até constância também no comportamento. Um dia está mais expansivo, outro dia está com a cara mais fechada, não sei o quê. Que constância. É claro que muitas vezes existem circunstâncias que o catequista não pode estar presente. Um parente que está doente, uma viagem que tem que ser feita, mas é por isso que você tem auxiliar. A catequese não pode funcionar em torno de você, não. Você é o centro. O centro. No Bazezinho, uma vez, das vezes que eu estive com várias vezes que eu trouxe ele a Niterói, eu levei o seminário. E aí ele foi ao seminário, ficou lá e tal. Quando ele saiu, fomos caminhando, ele disse: nossa, meu senhor, esse seminário aqui é o seminário que só tem uma luz, não é? O reitor, ele é do centro, sabe? Se não passasse pelas mãos do reitor, se o reitor não achasse, se o reitor não quisesse, a gente acho que nem comia. Mas peraí. Então é o seguinte, eu tenho alguém que me substitua, eu tenho alguém que possa preencher, ainda que eu não esteja presente, ou ainda que não tenha ninguém presente, mas tem um trabalho, tem alguma coisa para fazer. Constância, sensatez. Meu Deus, eu pessoalmente não concebo uma catequista insensata. Você sabe que esses desequilíbrios, essas deficiências, são primas primeiras.
para não dizer que são irmãs, e às vezes até irmãs gêmeas, sabe? Uma puxa a outra e são todas semelhantes. Abertura para o diálogo. Abertura para o diálogo, sabe? Abertura. Vamos conversar, vamos escutar, vamos ver. Espírito de trabalho em equipe. Espírito de trabalho em equipe. Olha, minha gente querida, eu fiz uma mini assembleia com os catequistas da paróquia. Não de São Pedro, não, de uma paróquia. Poderia ser de São Pedro também. E eu pedi, no início da assembleia, que a catequista tal apresentasse a outra catequista. Vai dos casos de catequista que nem sabia o nome da outra catequista. Que mal-estar. Falei, você trabalha há quanto tempo na catequese? Eu trabalho desde a formação do mundo. Sabe? Eu estava lá quando Adão e Eva romperam com Deus. E você tem quantos trabalhos? Eu tenho 18 anos. Mas que eu trabalho aqui. E você não conhece? Não, eu já vi. Minha Nossa Senhora do Céu, trabalho em equipe. Se eu nem conheço a pessoa, madura comunhão. Comunhão. Não é comunhão de receber Jesus, não, porque quem não vive em comunhão não está preparado para receber a Sagrada Comunhão. Raciocínio de gente adulta. Raciocínio de gente adulta. Olha, oh meu Deus do céu, olha, o padre falou, às vezes dentro de um contexto, uma palavrinha, uma coisinha assim, aí já esparramou. Isto é infantilidade, isso é desequilíbrio, isso é insensatez, é tudo que você pode pensar. Vamos ver se é isto mesmo? Raciocínio, portanto, de gente adulta. Buscar a verdade na fonte. Nossa Senhora, gente, eu já passei por todos os dissabores que você pode imaginar neste campo da catequese. Todos. Um grupo de mães, mas por que o senhor proibiu a primeira comunhão esse ano? Eu falei, eu proibi a primeira comunhão esse ano? Mas eu não proibi. Como assim? Sim, senhor. As crianças chegaram lá em casa dizendo que a tia falou que não vai ter primeira comunhão. Então, gente, a catequista falou aquilo. Ela queria que houvesse primeira comunhão e fez toda... Mas isso foi só uma vez só, não, viu? Foram várias vezes. Não. A arquidiocese normatizou o seguinte, que a primeira comunhão deveria ser feita no tempo pascal. Como a gente estava atrasado da catequese, já estávamos lá pelo mês de julho, outubro, eu questionei. Então, de repente, a gente ou faz a primeira comunhão de maneira atemporal, fora de tempo, ou então a gente espera terminar o ano e faz o ano que vem conforme que é a diocese. Parece que o comentário foi mais ou menos isso. O padre disse que não tem primeira comunhão. Buscar a verdade na fonte. O senhor falou isso mesmo? Como é que foi? O senhor, ou então, marca o encontro. O padre, o pároco, o senhor tem alguma coisa para falar a respeito da catequese e tal? Conversar. Maturidade em tudo. Valorização do nós. Catequista boa não é a catequista que está sempre presente, que está sempre ali e tal. Mas está faltando
vértice, está faltando um elemento primordial. Nós. Santa Teresinha dizia isso, que é preferível fazer o mais ou menos em comunidade do que querer, mesmo porque não tem condição, é impossível. É impossível. Saber adiar decisões, se preciso for, saber adiar decisões. Olha, eu não vou mais lá, eu estou aborrecido, sabe? Eu não estou gostando. Espera, menina, espera. Isso aí também é aplicado para tudo, ministro da comunhão, todo mundo. Nossa senhora, padre, eu não vou querer ser ministro mais, não, porque... Espera, menino, espera. Adiar decisões. Porque às vezes a saída da catequese ou algum artifício é apenas pretexto, porque já está com alguma coisinha, alguma às vezes até é verdade mesmo, mas vamos ver. Nada melhor do que sair pela porta, né, minha gente? Pela porta principal. Não sai pelos fundos, não. Desce não. Isso é muito feio. Isso é extremamente, se depõe contra a pessoa de um catequista. Possuir conhecimento de causa. O disse-me disse, ele é traumático. Ele é perverso. Eu tenho conhecimento de causa. Eu ouvi isso do padre tal dia, tal hora, no tal lugar. Saber perguntar por que esta decisão, esta atitude, esta posição. Saber perguntar. Mas o bispo fez isso? Eu me lembro, um bispo aí de Niterói disse o seguinte: olha, a respeito dos ministros da comunhão. Esses ministros que têm 300 anos que é ministro da comunhão, não, vamos colocar outras pessoas, só eles que tem que ser. Aí o bispo colocou, olha, 3 anos. Mas se preciso for, pode renovar. Mas dessa uma olhadinha nisso, Nossa Senhora, viu? Que gente que eu vou te falar, hein? Até ameaçou. E olha que é ministro extraordinário, hein? Se não fosse extraordinário então, hein? Então, saber perguntar por que essa decisão, por que esta atitude, por que esta posição, até a mudança de um objeto lá na igreja, mudou o altar, desceu o altar, mas eu sou contra, porque toda a vida foi assim. Escuta aqui, mas por que isso aconteceu? Sabe o quê? Porque no mínimo 60 pessoas, 30 daqui, não via a missa, não viu o altar. E admite-se você ir à missa e não ver o altar, não ver o padre? Admite isso. Então nós vamos colocar aqui para ver se é o melhor. Mas aí já vem a catequista ou vem outra pessoa. Não, mas que eu não sou contra, porque não pode ser assim, porque esse padre quer mudar tudo. Mudar tudo não, descer o altar. Só isso. Aí depois, de repente, quando você chama, não é, para o vamos ver, a pessoa sai fora. Igual uma senhora. Escuta aqui. Por que o senhor desceu o altar? Eu falei, não fui eu que disse, não. Foram 8 homens, que aquele altar é pesado toda a vida. Segundo, você já perguntou por que desceu? Mas não quer não. Eu falei, então tá bem, vamos subir o altar. Segunda-feira, às 9 horas da manhã, a senhora se apresenta lá na porta da igreja, que eu e a senhora vou chamar, vamos subir o altar, tá bem? Mas a senhora tem que estar presente. Sabe quando é que ela foi? Aliás, eu nunca vi essa mulher, nunca mais. E eu ia fazer, eu ia cumprir. Então tudo bem. Falei, olha gente, subimos o altar lá, porque a dona fulana de tal queria, e ela veio aqui, me ajudou e colocou lá. Agora, escuta aqui, a minha visão não tem que ser uma visão unilateral, não, gente. Tem que ser uma visão bilateral, trilateral, ou seja, eu ter uma visão de conjunto. É mais solene, é mais bonito, foi toda a vida. O padre tal, tantos padres que trabalharam aqui, gostaram imensamente.
Estou dando explicação, não. Eu não preciso disso. Mas eles não tinham coragem, porque eles tinham medo da dona Joana. Não, da dona Joana não, porque aqui tem uma Joana aqui que é excelente. Não vale não, viu? A dona Crispiniana, sabe? Aí tinha medo da mulher. E vai ficando. Quer dizer, eu tenho medo de 1, 2, 3, 4 e 30, 60 pessoas não vê a missa. As minhas irmãs uma vez vieram à missa aí e voltaram mais cedo para poder ir à missa em São Gonçalo, porque elas não tinham visto, não vimos nada. Não vimos nada. Então, saber perguntar por que esta decisão, esta atitude, esta posição. O mais prático sempre se fez assim. O que eu penso e faço nem sempre é o melhor caminho, não, hein? Isso é mais prático. Sempre se fez assim. Eu penso assim. Sempre foi feito assim. Nem sempre é o melhor caminho, não. Nem sempre é o melhor caminho. E por último, querido amigo, querida amiga, querido catequista, uma conclusão. A soma e a conjugação do conhecimento acadêmico, conhecimento geral, com o equilíbrio humano, certamente são o caminho procurado para o exercício de uma catequista razoável. De um catequista razoável. E a pergunta, eu não vou deixar a pergunta. Você vai receber esse texto e você vai se colocar aqui e perguntar, diante de tudo que foi apresentado aqui, que catequista eu tenho sido? E se possível for, senta em silêncio. Se quiser, vai na Capela do Santíssimo, vai no seu quarto e faz essa pergunta para você. E que Deus ajuda você, ajuda a catequese, ajuda a todas as catequistas e a nós todos. E desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.